E o governo federal decidiu que o novo teto de juros para empréstimos consignados a beneficiários do INSS com desconto em folha de pagamento fique estabelecido em 1,97%. Então, sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com o economista Alessandro Azzoni. Ele é conselheiro da Associação Comercial de São Paulo, a quem eu agradeço demais pela participação. Alessandro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Sempre um prazer estar com vocês na Jovem Pan. Perfeito, muito bom. Alessandro, como, claro, avaliou essa nova taxa estabelecida pelo governo federal, 1,97%, mas não foi um processo rápido, né? Já que muitas instituições quase que se rebelaram contra o governo. Mas é uma taxa, um índice razoável? É recomendável, na sua avaliação, tomar empréstimo nessa modalidade? Assim, o teto já foi bem, já ajuda bastante, mas o grande questionamento foi que o Ministério da Previdência Social tinha definido a 1,70 e praticamente os bancos comerciais suspenderam essa modalidade de crédito por quase 14 dias. Aí o governo teve que intervir para estipular um teto máximo, né? Então, eu ainda acho muito alto. Eu acho que um crédito que você não tem um risco, pois ele é descontado em folha de pagamento, ele diga assim, é um crédito muito mais barato. O que nós vimos justamente na página do Banco Central, quando você entra com o Banco Central, taxa de juros, lá tem os créditos consignados da Previdência, do setor privado, pessoal, do funcionário do setor privado e setor público, nós vemos uma variação de taxa de juros de 1,40 até 4,55, né? Então, quer dizer assim, existe uma variação muito alta. E os bancos comerciais estavam acima dos 2,19. Então, esse entender de 1,97, eu acredito que já é um avanço para a revisão não só dessas taxas de juros do consignado, mas para outras taxas de outras modalidades de crédito também. Pois é, mas é uma taxa diferente daquela que é praticada para o público regular. E é importante também dizer, todos os bancos participam dessa modalidade ou somente alguns? Não, todos os bancos financeiros, todos os bancos participam, tanto que é muito importante que quem for tomar esse crédito, é importante que ele faça uma pesquisa da questão da taxa. Aonde ele vai pesquisar isso? No próprio site do Banco Central. Existe, é só colocar no site de busca, colocar Banco Central taxa de juros, ali aparece todas as modalidades de crédito, principalmente consignado, para ver se seu banco está cobrando barato. Na minha pesquisa que eu estava vendo, alguns bancos comerciais estavam com taxas exatamente muito mais altas, né, do que esse teto. E alguns bancos que eu imaginava que seria uma taxa mais alta, estavam cobrando taxas mais baratas. Então, essa modalidade de crédito tem que ser perseguida e tem que dar uma pesquisa, porque todo o segmento financeiro entra. Gustavo Segré, sua pergunta. Doutor Alessandro, boa tarde, muito obrigado pela entrevista. A definição de crédito geralmente é a solicitude de dinheiro de quem consiga provar que não precisa, né? Por causa das garantias que tem que dar. Nesse caso do consignado, não seria melhor liberar a taxa de juros para que a própria concorrência dos bancos tire a taxa para baixo? Porque, como você muito bem mencionou, não tem risco para aquele que dá o crédito, em função de que já é descontado. Essa liberdade de taxas não permitiria que, sem intervenção do Estado, as taxas de juros possam diminuir por si? Então, Gustavo, é uma situação que o governo foi obrigado a intervir, porque os próprios bancos comerciais já estavam extrapolando a faixa dos 2%, 3%, 4% dessas taxas, né? Então, e esse público que é os pensionistas do INSS, ainda mais os pensionistas, nós temos uma faixa salarial ainda, a grande parte fica entre um salário até 5 salários mínimos, então é uma faixa muito baixa, e o comprometimento da renda vai quase a 30%. E muitas das modalidades, de quem toma esse crédito, ou é o familiar que solicita, o filho, e o próprio aposentado faz para a família, ou se ele realmente recorre, é porque ele já está com uma dificuldade para se manter em questão de medicamentos. Então, assim, o governo foi obrigado a intervir justamente para falar que, poxa, é um crédito garantido, né? Garantido, inclusive tem um convênio com o governo que eu te libero dentro do desconto da folha no INSS, eu, governo, vou te pagar, então facilita um pouco mais o crédito para essas pessoas. Infelizmente,
nesse quesito, eu tenho você dá muita liberdade para questões das instituições financeiras, elas estão extrapolando. Nós estamos vendo aí questão não só do consignado, mas o próprio rotativo do cartão está acima dos 470. Então, quer dizer assim, é impossível do consumidor pagar uma pessoa que... É aquilo que você falou, né, Luiz? Eu tomei o crédito porque eu estava com uma dificuldade, né? Então eu precisava daquele momento. Só que, de repente, eu não consigo sair mais dele, porque acaba ficando uma bola de neve tão grande que agora o governo precisa, de uma certa forma, falar, olha, gente, você pode praticar, mas o limite é esse. Mais do que isso é extrapolação. Então, eu acho que, infelizmente, a abertura foi dada, mas só que as pessoas, as instituições não respeitaram a questão da necessidade do consumidor e a fragilidade do mercado naquele momento. Porque é uma modalidade de crédito que não tem risco. Eu vou pegar lá das folhas de pagamento, meu risco qual é? Risco empresa. Nós estamos falando dos pensionistas do INSS. O governo está pagando os pensionistas, não vai ter risco nenhum. Então, o banco vai pegar aquele crédito, retirar da folha de pagamento, então quer dizer assim, risco de inadimplência é zero. Então, essas taxas de juros deviam ser muito mais baratas do que mesmo esse teto de 1,97 que foi dado. Infelizmente, nós temos que ver uma realidade de um governo federal tentando intervir para tentar colocar um teto máximo nessas taxas, porque o mercado não se ajusta nesse sentido. Tony, esse é um ponto interessante, já que não há o risco de inadimplência, porque o débito é feito diretamente em folha, não dá para esperar que todas as pessoas administrem bem suas contas. Eventualmente, a pessoa pode se enforcar, ter outros compromissos e acaba precisando tomar mais de um empréstimo. Para as pessoas que nos acompanham, isso é possível? Tomar empréstimos que comprometam mais do que um percentual da renda? Qual é o limite permitido para a pessoa conseguir efetuar um empréstimo? E é possível tomar empréstimo em várias instituições financeiras? No consignado, não. Ele é fixado em 30% dos seus rendimentos. Então, uma vez que você tome numa determinada instituição, automaticamente você trava a própria empresa vai limitar aqueles 30% do seu rendimento. Mas existem as outras modalidades de crédito que as pessoas acabam se endividando sim. Tanto que nós tivemos recentemente a lei do endividamento, porque as pessoas acabaram tomando tanto crédito e que elas não conseguiam mais sair desse endividamento e tomavam crédito para pagar outro crédito e assim ainda sucessivamente. Aí essa lei do endividamento veio como se fosse uma recuperação judicial das pessoas jurídicas para tentar fazer a solvência dessas pessoas, porque elas acabam perdendo a mão. Infelizmente, né, existe sim essa capacidade de tomar crédito, não no consignado, mas abre-se outras possibilidades, com cartão de crédito, conta com limite já garantido, crédito direto ao consumidor, você vai tomando outros créditos e aí fica sendo uma bola de neve. Além de você comprometer sua renda em 30%, e ainda você toma outras modalidades de crédito. O mercado financeiro, por sua vez, ela gosta do endividado porque ele está sempre pagando, ele não gosta do inadimplente. Mas o endividado, para ele, é um excelente mercado, porque a taxa de juros alta, ele está sempre renegociando e sempre pagando. Então, quanto mais endividado, mais o mercado financeiro ganha. Pois é, inclusive financeiras menores atuam fortemente com o call center ativo para justamente identificar quem são essas pessoas. Eles acabam tentando vender esses contratos, sobretudo para os aposentados, como se vendesse um bilhete premiado de loteria. Segré, tem mais uma pergunta, né? Mais uma, sim, Daniel. Doutor Alessandro, quando o governo estipulou um máximo em 1,70%, não teria que ter tido o acompanhamento dos bancos públicos? Porque são eles que pagam, são eles que recebem, é o próprio governo. Por que, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, não se colocaram à disposição desse limite? Porque se eles emprestassem com essa taxa de juros, obrigam os outros bancos privados a diminuir também a taxa. Eu concordo plenamente. Seria o básico da lição de casa, já que eu, governo, estou estipulando, então as minhas partes têm que seguir da mesma forma. Mas eu entendo que essa decisão que acabou sendo tomada pelo próprio Ministério, ela foi muito regionalizada dentro do próprio Ministério e não foi pactuada como o governo como um todo. Aquelas famosas discussões de Ministério, os ministros tomam a decisão, mas não unificam com o resto do governo.
A questão do Banco do Brasil, que tem capital aberto, Caixa Econômica também que tem a capacidade de tomar recursos, então eu acho que isso dificulta um pouco por causa da questão de governança, que é obrigado para ter o capital aberto. Então eu acho que essa questão acaba sendo a administração própria do banco manteve a situação esperando que realmente o mercado se regulasse. Mas eu concordo plenamente nesse sentido. Sabe? Eu que sou governo, estou batendo num teto e os meus próprios parceiros, que são os meus braços financeiros, eles não trabalham com essa linha, eu estou praticamente invalidando minha proposta. Agora, para encerrar, Azzoni, caso o beneficiário do INSS esteja acompanhando aqui a programação da Jovem Pan News, pense em tomar um empréstimo. Queria que você orientasse essa pessoa. Em quais situações essa pessoa deve fechar o contrato, tomar um empréstimo por meio dessa modalidade? Quando você entende que é justificável pedir um empréstimo? Primeiro, ele tem que saber se a parcela do crédito que ele vai estar tomando cabe dentro do seu orçamento. Vamos dar um exemplo. Ele ganha R$2.000 e ele vai tomar um empréstimo praticamente de R$200 por mês. Se os R$2.000 já estão sendo comprometidos todo mês, ele não vai suportar uma parcela de 200, ele vai ficar endividado de 200. Tem que ter um fôlego. Agora, ganho 2.000, eu tenho praticamente 1.700, 1.800 de gasto, me sobra 200, ok, eu posso fazer aumentar essa parcela para quitar esse empréstimo. Segundo, pesquisar muito. Essa dica que eu dou de vocês entrarem no site do Banco Central, taxa de juros, acompanhar se o teu banco está trabalhando com uma taxa realmente boa, porque os bancos são obrigados a informar ao Banco Central qual é a taxa a mês e a taxa anual. Então, você pode ir lá olhar se o seu banco é o X, o Y, o A, o B, e falar, poxa, eu achei que meu banco tinha uma taxa muito melhor. E outra, aquilo serve como parâmetro quando você for falar com o teu gerente, justamente para você pedir o crédito, porque se tiver uma taxa diferente que está na tela do Banco Central, tem alguma coisa de errado. Tomar muito cuidado com os golpes por telefone. Existe pessoas que acabam caindo com aquela questão de tomar empréstimo, fazer empréstimos diretamente por telefone. Primeiro, quando você recebe essa oferta, ou você está em casa assistindo uma televisão, você não está na frente do seu caderno com a sua calculadora, você não está fazendo as anotações, você não está conseguindo ter a visão do que você está tomando, qual é o valor, qual é a taxa final, você não tem essa noção do que realmente você está contratando. Se você puder postergar e falar com o seu gerente pessoalmente, mas a oferta no telefone é muito melhor. Ok, mas marque no momento que você possa ter uma conferência dos dados e você possa fechar uma operação concreta para você evitar risco. E tomar cuidado com as fraudes. Sempre verificar se quem está te ligando mesmo se é teu banco, converse com o seu gerente, teste o número, não feche de primeira, porque às vezes você vai estar passando muitas informações. Os bancos, eles têm muitos cuidados na questão de te oferecer um crédito, então verifique se aquelas informações que estão te oferecendo é verídica, liga para o teu banco, verificar se realmente depois você pede para ela retornar. Não vai passando o seu CPF, RG, informações pessoais, porque aí você pode ser fadado à questão de um golpe. E realmente tome o empréstimo se você realmente tiver necessidade. Isso é o principal ponto. Tá aí, dicas importantes são os novos juros do empréstimo consignado para os beneficiários do INSS. Em destaque nessa entrevista com Alessandro Azzoni, economista e também conselheiro da Associação Comercial de São Paulo. Azzoni, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Bom domingo e volte mais vezes. É sempre um prazer, Daniel, Gustavo, prazer estar aqui com você neste domingo e sempre à disposição. Um abraço, até a próxima.